Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. O cavaleiro havia descido sobre a pequena cidade, e seus habitantes dormiam profundamente, sem serem perturbados pelo ocasional barulho dos trens que passavam na ferrovia próxima, o latido dos cães vadios, ou a luz brilhante da lua cheia iluminando, de raspagem, ruídos vindos das periferias da cidade do cemitério. Dois homens estavam desenterrando uma sepultura fresca, ou apenas a luz observava com certa curiosidade, ou seria realmente a mulher sentada em um banco próximo, observando atentamente o trabalho dos homens? Ei, senhorita, você já mudou de ideia? Talvez não devêssemos perturbar o morto. O coveiro limpou a testa e perguntou a ela. Não, eu não mudei, a mulher respondeu com firmeza. Continue cavando, eu paguei por isso. Eu não entendo, disse o outro homem. Vamos desenterrar o caixão e depois o quê? Você não vai levá-lo com você? Eu não preciso disso, respondeu a mulher mais calma. Eu só quero vê-lo. E então, você o enterrará novamente. Você é uma mulher estranha, o segundo homem riu. O que você quer ver? De acordo com a lápide, ele já está morto há um mês, pelo menos, disse um dos homens. Não, ele está morto há um ano inteiro, disse a mulher. Mas eu reconhecerei de qualquer maneira. Os coveiros trocaram um olhar, pensando que a mulher devia estar enlouquecida de tristeza, mas por que se importariam? Ela havia pago generosamente, então retomaram a escavação em silêncio, sem fazer mais perguntas. Enquanto isso, a mulher esperava lá, perdida em pensamentos. Após anos de tentativas em vão de conceber com seu marido, ela o deixou por uma mulher mais jovem e saudável, que rapidamente deu à luz duas filhas. Teresa continuou a viver sozinha em sua pequena cidade. Um dia, um jovem agrônomo chegou à cidade, recém-formado na faculdade. Teresa trabalhava no escritório de contabilidade e frequentemente interagia com os recém-chegados que vinham ver o chefe da empresa por várias questões. Ela percebeu como ele olhava para ela com mais frequência. Um dia, ele ofereceu uma carona para casa em seu carro. Ela aceitou e o convidou para entrar. Cansada, foi naquela noite que Teresa não entendia como perdeu a cabeça daquele jeito. Na manhã seguinte, ela percebeu o que tinha feito. Roubei, pensou. Tinha apenas 24 anos, enquanto ela tinha 40. Era realmente vergonhoso. Ela aparentava bem para sua idade, mas ainda estava errado, e as pessoas da cidade descobriram e iriam atrás dela. Ela falou sobre suas preocupações para Rubens, mas ele apenas deu de ombros e disse que não precisam mais sair se ela não quisesse. O interesse dele parecia ter sumido. Teresa sentiu-se tola por uma semana, sufocando o amor incipiente em seu coração e depois fingindo que Rubens não significava nada para ela. Rubens agiu como se nada tivesse acontecido entre eles. Ele não disse muito, e então Teresa descobriu que estava grávida. Ela ficou radiante, assustada e envergonhada ao mesmo tempo. Ela havia sido casada com seu marido por 15 anos, e todos os médicos haviam dito a ela que ela era infértil. Recomendaram que ela interrompesse a gravidez. O médico da clínica disse, ela não rodeou, você já está em uma idade crítica. É desconhecido como isso afetará a criança. Eu vou mantê-lo. Teresa respondeu com desafio. Você me disse durante anos que eu não tinha chance de engravidar, e agora estou grávida.
Eu não acredito em você, e tudo ficará bem. Bem, então, vamos mantê-lo, respondeu o médico sem emoção, e deu a Teresa uma série de encaminhamentos para exames e receitas. Pouco depois, Rubens deixou a cidade. Teresa até ficou feliz com isso. Ela não queria que ele soubesse de nada. A criança era dela e da cidadezinha. As pessoas especulam sobre quem Teresa havia engravidado, mas nunca descobriram. Ela vivia sozinha depois que seu marido foi embora, mas isso não era problema deles. As mulheres fofocam por um tempo e depois se acalmaram. Não era incumbência delas criar a criança. Jonathan nasceu na hora certa e perfeitamente saudável. Quando Teresa segurou seu filho pela primeira vez em seu peito, ela percebeu que agora era a pessoa mais feliz do mundo. Ela não estava mais sozinha neste mundo. Jonathan cresceu e se tornou um filho maravilhoso. Tinha um bom desempenho na escola, participava de várias competições e ficava cada vez mais interessado em atletismo. Teresa esperava que depois da escola, seu filho fosse para a universidade, seja para estudar física, literatura ou esportes, pois ele tinha sucesso em tudo, e Teresa concordaria com qualquer escolha que ele fizesse. Mas então, ele chocou sua mãe. Eu vou para uma universidade técnica, mãe, por que perder tempo? Teresa sinceramente não entendia. Matricule-se agora, você terá um adiamento. Não, mãe, vou servir imediatamente, depois irei para a universidade. Além disso, terei benefícios depois do exército quando me matricular. Teresa concordou relutantemente. Ela sabia que era inútil discutir com seu filho teimoso. Certa vez, aconteceu uma feira, e Jonathan foi. A feira estava bem feita, e todos os seus colegas estavam lá. E Leonor também estava lá. Ela era seu primeiro amor, uma boa garota. Teresa gostava dela, ela até a imaginava como sua futura nora. Algum tempo depois, eles ficaram juntos na plataforma de embarque, abraçados e chorando enquanto observavam o trem partindo. Ok, Pamela, vamos embora. A garota apenas assentiu em resposta. Ela era realmente agradável, mesmo quando foi para a cidade estudar. Ela não esqueceu de Teresa e ligava para ela com frequência. Um dia, Teresa ouviu a voz ansiosa de Leonor no telefone. Teresa, você viu as notícias hoje? Perguntou a garota ansiosamente. Oh não, Pamela, hoje decidi reformar a cozinha, então estive ocupada desde amanhã. Já me arrependi 10 vezes de ter começado esse trabalho. Nem mesmo tomei uma xícara de chá o dia todo, e nem liguei a TV na sala de estar. O que aconteceu, Pamela? Respondeu Teresa. Houve um ataque, disse a garota com a voz trêmula, na fronteira onde o Jonathan está servindo. Os olhos de Teresa escureceram. Ela lutou para respirar, e sua cabeça girava. A mulher se sentiu horrível, desligou o telefone e desabou em uma cadeira no corredor, pois estava exausta depois de recuperar a compostura. Ela ligou a TV, e as notícias que ouviu até acalmaram um pouco a mulher. Sim, houve um ataque, mas os recrutas não estavam envolvidos, e isso já era bom. 1 hora depois, Jonathan ligou. Eles eram permitidos fazer ligações às vezes. Filho, como está aí? Está tudo bem. Ela ouviu a voz alegre de Jonathan, e isso restaurou completamente seu equilíbrio emocional. Há tanta agitação nas notícias, disse ele. Bem, não acredite em tudo que mostram. É só que alguns vizinhos se exaltaram, mas já acalmamos eles. Você também se acalmou? Do que você está falando? Eles não nos deixam chegar perto de lá. Há empreiteiros trabalhando lá, e só saímos para treinar.
Ainda bem, Jonathan, pois cuide-se. Claro, mãe. Eles conversaram um pouco sobre tudo, mas depois Teresa se sentiu inquieta novamente. Que tipo de treinamento é esse, que atacam a fronteira? Será que seu filho estava apenas tentando acalmá-la, ou realmente não há motivo para se preocupar? Uma semana passou, e Jonathan não ligou nenhuma vez durante esse tempo, e as notícias daquela área se tornaram cada vez mais alarmantes. Teresa, Jonathan está servindo? Perguntou uma mulher na loja. Quando Teresa passou para pegar pão, ele estava servindo. Ela respondeu brevemente. Que desastre! Jonathan foi servir quando essa bagunça toda começou, lamentou a mulher de bom coração. Mas saiba, seja forte, pois tudo ficará bem. Teresa dispensou com um aceno, mas seus pensamentos estavam apenas em seu filho. O mês passou, e Jonathan nunca ligou. Então, Teresa foi ao escritório do distrito de recrutamento. Está tudo normal, assegurou o militar do conselho de recrutamento. Se algo tivesse acontecido, nós teríamos sido notificados. Não se preocupe, mas por que ele está em silêncio e seu telefone está inacessível? Teresa perguntou, mal contendo as lágrimas. Bem, é assim agora. Eles não podem ligar, e nada acontecerá com seu filho. Apenas os empreiteiros estão envolvidos no conflito, e seu Mateus é um recruta. Ele já está servindo há 8 meses. Não é logo ele estará de volta para casa, mãe. Então, fique calma, disse o militar tentando tranquilizá-la. Teresa ficou um pouco mais tranquila. Ele voltará. É assim que as coisas são agora. Então, depois de um mês, ela recebeu uma ligação urgente do conselho de recrutamento. Ela correu imediatamente para o prédio do conselho de recrutamento. Não havia tempo para esperar pelo ônibus. Ela chegou durante o horário de almoço. Todos os escritórios estavam fechados, e apenas uma garota de 20 e poucos anos estava sentada na recepção. A administração voltará do almoço em breve, e eles lhe dirão tudo o que aconteceu lá, perguntou Teresa ansiosa. Eu não sei, respondeu a garota, baixando os olhos. 2 horas depois, o comissário chegou para a reunião do conselho de recrutamento, olhando cansado para a mãe que tremia de nervosismo. Teresa havia acabado de sair para respirar um pouco de ar fresco e acalmar seus pensamentos. Entre, disse o comissário loucamente e abriu as portas. No escritório, Teresa ouviu a terrível notícia. Senhora Teresa, seu filho faleceu, disse o comissário. Hoje ligaram da unidade e informaram que, como resultado de um ataque cardíaco, nada pode ser feito. Um ataque cardíaco? Teresa sussurrou horrorizada. Meu filho é completamente saudável. Eles não o teriam levado para o exército se ele não fosse. Sim, é verdade, mas o corpo humano é algo complexo. Aparentemente, houve uma falha em algum lugar. Uma falha que, falha, Teresa exclamou. Eu dei à luz um menino saudável, e você está me falando sobre algum tipo de falha? Senhora Teresa, por favor, não grite, suspirou o comissário. Aceite minhas condolências. Teresa chorou enquanto a equipe do escritório militar trouxe água. Mas será que isso, e seu único filho realmente se foi? Não, isso tinha que ser um erro. Onde posso pegar o corpo dele? Teresa perguntou, mal contendo as lágrimas. A questão é que Jonathan já foi enterrado lá no cemitério da cidade onde ele serviu, respondeu o comissário, evitando o contato visual. Honestamente, ele não conseguia entender por que tudo aconteceu dessa forma, mas disseram a ele para lidar com isso. Sempre há alguém acima.
É isso mesmo. Teresa não conseguia acreditar. Eles deveriam devolver meu filho para mim. Circunstâncias especiais. Isso não pode acontecer. Você sabe que não está tranquilo naquelas áreas agora, não é? Aparentemente. Há muitas dificuldades para enviar o corpo, então eles o enterraram lá, explicou o comissário. Os documentos serão entregues em alguns dias. Eles os trarão até você. Teresa saiu do escritório. Ela não ouviria mais nada ali, e seu filho se foi. Nem mesmo permitiram que ela se despedisse do corpo dele. E os documentos, para que servem? A cidade inteira parecia congelar ao ouvir sobre a tragédia. Jonathan, seu filho animado, gentil e alegre, estava morto. Como era terrível! Era tão difícil para uma mãe passar por isso. Teresa era alvo de compaixão de todos. Que coisa terrível aconteceu com essa mulher que havia vivido a vida inteira para seu filho. O que restava para ela fazer agora? Pelo que valia a pena viver? Os moradores da cidade faziam o possível para consolar Teresa com palavras de simpatia, mas só aumentava a infelicidade em seu coração. Pamela retornou ao ouvir a notícia da tragédia. O que você está fazendo aqui, Pamela? Você precisa estudar, disse Teresa. Eu não vou te deixar em um momento como esse. Pamela ficou triste, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e era mais fácil para Teresa com Pamela lá, pois juntas elas se lembravam de Jonathan. Olhar suas fotos era doloroso, mas ao mesmo tempo parecia trazer algum conforto. Um dia, enquanto Leonor estava com Teresa, houve uma batida na porta. Era o mensageiro que trouxe os documentos de Jonathan. Ela apenas olhou para os papéis e os colocou na mesa da sala de estar. Teresa não tinha forças. Paralisada, ela foi para o quarto deitar-se, pois não estava se sentindo bem. Pamela pegou os documentos para ler, então Teresa exclamou ao ver o que eles diziam. A você, Jonathan morreu de um ataque cardíaco, respondeu Teresa em voz baixa. Eu queria que meu coração parasse em seu lugar, mas nos documentos está escrito que ele morreu de pneumonia. Pamela se aproximou da cama e olhou confusa para a mulher. Teresa abruptamente se levantou da cama, pegou os papéis e os leu cuidadosamente. Talvez alguém tenha se confundido no escritório militar. Não está claro, concordou Pamela. Houve uma pausa, e ela acrescentou, Teresa, você já pensou em ir até lá onde enterraram o Jonathan para descobrir o que aconteceu? Já pensei, admitiu Teresa, mas me disseram que não é aconselhável agora, somente quando tudo se acalmar. Quero trazer meu filho para casa. Você sabe se a exumação é muito complicada? Acho que sim, respondeu Pamela. E então exclamou, mas o que importa se é complicado ou não? Temos que ir descobrir por que Jonathan morreu, e temos que fazer isso logo. Elas foram ao local onde Jonathan estava enterrado. Quando chegaram à unidade militar, disseram a elas que nenhuma exumação seria realizada. Seu filho morreu de uma infecção. Abrir a sepultura é perigoso e até ilegal, disse o comandante. Teresa, conquiste, mas o escritório de alistamento militar me disse que meu filho morreu de ataque cardíaco, e o comandante da unidade respondeu, eu não sei o que te disseram, mas a causa da morte está claramente escrita preto no branco nos documentos. Ele teve um ataque cardíaco devido à pneumonia. O coração não aguentou, mulher. Acalme-se e aceite tudo como está. Nada pode ser mudado agora. Teresa perguntou, com lágrimas nos olhos, você pode pelo menos me mostrar o túmulo do meu filho? O comandante concordou, dizendo que sim. Está no cemitério da cidade.
Eles vão te levar lá em breve. Teresa e Leonor chegaram no cemitério. Era a parte mais remota dele, e Jonathan encontrou seu lugar de descanso final. Aqui. Pamela e Teresa ficaram em pé no túmulo e olharam em silêncio a placa de metal na cruz de madeira. Jonathan Sullivan, apenas 19 anos, viveu nesta terra. De repente, Pamela se sentiu incomodada. Ela pediu a Teresa os documentos de morte de Jonathan e verificou tudo novamente. Eu não entendo, disse ela confusa. Jonathan nasceu no dia 25, mas na placa diz dia 26, e nos documentos também. Eles podem ter se confundido de novo, respondeu Teresa cautelosamente. Ela se sentou no túmulo e chorou. Meu pequeno filho, como isso pode acontecer? Nem mesmo me deixaram me despedir de você. Pamela a convenceu de que elas tinham que agir. Elas tinham que exigir a exumação de qualquer maneira, e depois do cemitério, elas voltaram para a unidade. O comandante da unidade gritou: por que vocês estão causando alvoroço? Eles apenas cometeram um pequeno erro, você vê que horas são agora? Tudo foi feito com pressa, seu soldado está enterrado lá e pronto. Ou você quer ver um corpo em decomposição? Tem certeza de que consegue lidar com essa visão? Teresa respondeu em voz baixa: eu consigo. Mas eles não ouviram mais, a escutaram para fora da unidade e disse para ela se acalmar e aceitar a perda: ninguém vai abrir a sepultura de Jonathan, não é permitido. Pamela e Teresa empacotaram seus pertences em silêncio. A partida estava próxima. E então, Teresa largou sua mala e começou a chorar. Eu não vou a lugar nenhum, disse ela de repente com firmeza. Eu vou cavar a sepultura eu mesma, e só então, quando eu perceber que meu filho está lá, eu irei. Como você pode fazer isso sozinha? Pamela ficou chocada. Quem vai te deixar? Já pensei em tudo. Vou encontrar 2 moradores de rua e pagar a eles uma quantia alta para abrir a sepultura durante a noite, abrir o caixão e ver se Jonathan está lá. Quanto você precisa pagar a moradores de rua para concordar com isso? Pamela ficou perdida. Eu tenho economias. Eu guardei para a educação do meu filho, mas vou dar tudo a eles, Teresa disse com firmeza, e a infecção de Pamela perguntou. Pamela, essa doença provavelmente está entre nós há muito tempo. Não vai piorar dentro do caixão, tudo bem, mas tem um guarda no cemitério. Ele vai perceber quando começarem a cavar a sepultura. Pamela olhou preocupada. É aí que você vai me ajudar. Vamos comprar algumas bebidas para ele, vamos tratá-lo bem, distraí-lo. Você pensou em tudo. Pamela disse com um sorriso triste. Então só precisamos encontrar os moradores de rua. Elas tiveram sorte e logo encontraram 2 homens de aparência forte que aparentavam ser moradores de rua na estação. Explicaram o que precisavam, os moradores de rua não pensaram muito e concordaram. Não se importaram em estar quebrando a lei. Afinal, lhes prometeram um bom dinheiro. Sob a proteção da escuridão, eles chegaram ao cemitério. Pamela ocupou-se distraindo o guarda do cemitério. Ele ficou feliz por uma jovem ter vindo conversar com ele, já que estava acostumado a ver apenas túmulos e pessoas tristes. E enquanto isso, Teresa estava sentada próxima ao túmulo de seu filho, esperando ansiosamente os moradores de rua que agitavam suas pás. Bingo! Um deles gritou, batendo na tampa do caixão. Ambos começaram a cavar e, em breve, retiraram o caixão da sepultura. Está tão leve, seu coveiro. Seu filho era pequeno quando foi servir, Teresa lutou para falar. Ele pesava 90 kg quando foi servir,
ela finalmente conseguiu dizer, incapaz de tirar os olhos do caixão. Abram, por favor. Os homens abriram a tampa, e com um barulho alto, o caixão se abriu. Todos os três olharam para dentro e ficaram pasmos, o túmulo estava vazio. Onde está o falecido? Ele fugiu, um dos moradores de rua finalmente disse. O segundo fumava e olhava para Teresa, dizendo, bem, mãe, vamos enterrá-lo. De jeito nenhum. Teresa gritou, como se estivesse acordando. Deixem tudo como está e vão embora daqui. Obrigada. Depois de pagar aos homens, Teresa fez algumas ligações, primeiro para Leonor e depois para a polícia. Quando a polícia chegou ao cemitério, ela explicou o que estava fazendo de forma incoerente. Claro, os policiais não conseguiam acreditar que duas mulheres tinham desenterrado o túmulo e retirado o caixão sozinhas, mas eles fizeram vista grossa para isso. Todos estavam interessados em outra coisa, onde estava o corpo. Na manhã seguinte, o escritório do promotor da cidade pegou fogo, e representantes do escritório do promotor militar chegaram. A princípio, queriam culpar Teresa por tudo, porque ela desenterrou o túmulo. Mas a pergunta principal permaneceu sem resposta: o que aconteceu com o corpo? O comandante da unidade onde Jonathan servia foi interrogado, e foi quando tudo foi revelado. Descobriu-se que Jonathan estava entre os outros soldados em manobras. Então houve um bombardeio real. Os soldados ficaram assustados e correram em diferentes direções. Era a primeira batalha real deles. A patrulha encontrou todos depois, mas Jonathan não estava lá. Aparentemente, ele foi morto, e eles não encontraram o corpo dele porque o campo todo estava cheio de crateras de explosão. Decidiram emitir o atestado de óbito para Jonathan e justificar tudo como uma doença perante as autoridades. Depois disso, não seria possível trazer o jovem de volta. Quem diria que sua mãe seria tão teimosa? Já faz cerca de 6 meses desde que Teresa e Leonor voltaram para sua cidade natal. Houve grandes mudanças no pessoal daquela unidade militar, incluindo o comandante da unidade, que foi levado a um tribunal militar. No entanto, isso não tornou as coisas mais fáceis para Teresa, pois seu filho nem sequer tinha um túmulo. A mulher ficou grisalha, enquanto Pamela chorava o tempo todo. Ela esperou até o fim que Jonathan estivesse vivo e que tivessem confundido com outro soldado, mas agora ela sabe que ele definitivamente não estava mais neste mundo. De manhã cedo, alguém bateu na janela de Teresa. A pobre mulher abriu a porta e congelou. Será que estava sonhando? Ela até esfregou os olhos. Jonathan estava parado na porta. Vivo e são. Estou de volta, mãe, exclamou seu filho. Jonathan, eu estou sonhando, sussurrou a mulher. Mãe, eu não sou um sonho. Estou vivo, e o Jonathan? Ele correu para sua mãe, que desmaiou. Quando Teresa recobrou os sentidos, já estava coberta com um cobertor na cama, e seu filho estava sentado ao seu lado com o sol suave. Me disseram que você tinha morrido, sussurrou Teresa. Eles estavam errados, mãe. Descobriu-se que durante os exercícios e os bombardeios, ele sofreu uma concussão e foi feito prisioneiro. Jonathan e os outros prisioneiros foram mantidos em algum porão durante todos esses meses. O exército negociou sua libertação, mas tudo desmoronou no último minuto. Recentemente, a transferência finalmente aconteceu. Todos foram imediatamente levados ao hospital, onde foi constatado que Jonathan foi considerado morto. Após receber o tratamento necessário, ele foi desmobilizado e enviado para casa. Por que ninguém me disse? Chorou Teresa. Não pude, mãe.
Fomos proibidos de entrar em contato com nossos parentes até que todas as verificações fossem feitas, e assim que foi possível, corri para te ver, e agora estou em casa. Meu filho, não vou deixar você ir a nenhum outro lugar, disse ela. Depois de um tempo, Jonathan, como havia sonhado antes, ingressou em uma universidade técnica e está estudando com sucesso. Ele e Leonor logo se casaram. E viveram felizes. E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.